Que alegria estar aqui com você mais uma vez, num domingo tão geladinho como esse. Tá frio lá fora, não tá? Mas aqui tá quentinho, não tá? Talvez não tá para Juliana, que tá pertinho da parede ali, mas quem tá mais no meio tá quentinho. Mas eu quero te dizer uma coisa. O calor do Espírito Santo de Deus vai te aquecer nessa manhã. E se você estiver sentindo frio, senta perto de um crente. Oh, perdão, irmãos. Senta perto de alguém que está aquecido na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos por um momento. Repita comigo, fala comigo, Senhor. Me ensina a sua palavra. Muda minha vida. Me transforma. Me edifica. Faz de mim o que o Senhor planejou. Não me deixa desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu quero andar no centro, em cima da linha que o Senhor traçou para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos para ler muita Bíblia hoje? Vamos ler muita Bíblia. Não sei se você já fez isso, talvez você já fez, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: hoje o pastor vai falar só para você. Vixe. Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém. Daniel capítulo 3, verso 1 em diante. Eu vou ler na tela, para poder a gente ficar na mesma linguagem aqui, do mesmo jeito, tá bom? Esse texto vai contar para mim e para você a história, o evento de 3 jovens preciosíssimos, amigos do profeta Daniel, que decidiram não se curvar diante de uma palavra do inferno para eles. Decidiram não se curvar diante da impressão, da oposição do mundo. Vamos lá, então? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Para aí um pouquinho, só para você entender a história. Nabucodonosor é rei de quê? Da onde? Participa comigo. Nabucodonosor é rei da Babilônia. Que legal, a Sara pôs até um fogo ali. E ele então decide fazer uma imagem gigantesca, muito grande. E ele falou: todos os governadores, os prefeitos, os magistrados, os juízes, todos aqueles que são importantes, vem todo mundo. E todos vocês vão se curvar. Vocês vão adorar a imagem que eu fiz. Que coisa terrível. Pula, Sara, por 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos. Eles agacharam, ajoelharam ali, né? Nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, olha como que a Bíblia é. No mesmo instante, se chegaram alguns fofoqueiros, perdão, irmãos, alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: tem gente que gosta de uma fofoca, não tem? Ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem, vamos repetir tudo de novo, que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro.
E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Estão lembrando o rei do decreto que o rei tinha feito. Há uns homens judeus, rei, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estai dispostos. Olha o que o rei fez. Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha aqui o que ele falou. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei diz para eles: alguém veio aqui e falou que vocês não estão fazendo o que eu mandei fazer. Mas como eu sou um rei bonzinho, eu vou dar uma chance para vocês. Vai tocar esse monte de instrumento aí tudo de novo. E na hora que vocês ouvirem, eu quero só ver, hein? Vocês vão ter que se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. E senão eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu imagino que nessa hora o Senhor lá do céu olhou para ele e falou assim: tadinho. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, crente que é crente de verdade, ele é firme. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eita glória! Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha. Quantas vezes mais? 7 vezes mais do que se costumava. Ele pensou: eles são tão abusados, tão desaforados, esse povo, que eu vou queimar eles mais rápido ainda. Vai ser um fogo só. Bem esses parecido com o que a Sara pôs ali. Ordenou aos homens mais poderosos, olha só. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram lá de cima para dentro da Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, estava tão quente que os mais poderosos que ele levantou, que foram lá e amarraram, só de lançar, morreram queimados. Você consegue imaginar que tanto de fogo é isso? Pula. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, com as mãos amarradas, e os pés, dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Aí ele acrescenta: e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, aquele povo tudo de novo, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Irmão, quando eu faço churrasco, eu fico fedendo fumaça. Esse povo andou no fogo e nem cheiro deu neles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, o rei mudou a história agora, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor Jesus, nos guia. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra ontem, e eu achei ali 10 princípios que eu vou falar para você ao longo de 3 domingos, eu acredito. Se o Espírito Santo não me atrasar os meus planos. À medida que eu lia, eu fui vendo tanta coisa. Eu vou te falar que beleza que é a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de João, o Evangelho de João, durante o jejum. 1 capítulo por dia. É facinho. Eu não sei nem quantas vezes que eu já li esse livro. Mas eu tenho aprendido tanta coisa nova ao me expor à palavra de Deus, ao ler ela de novo. Não olhe para a Bíblia como um livro, seja ele de papel, seja ele digital, como eu carrego aqui no meu iPad. Olhe para a Bíblia como alguém falando com você. E cada vez que alguém fala com você, não é uma repetição. Sempre tem algo novo, sempre tem um tom novo, sempre tem uma circunstância nova, sempre tem uma resposta nova, sempre tem uma promessa nova. Deus sempre tem algo novo para mim e para você. Diga aleluia. Leia a palavra de Deus como quem está conversando com alguém. Eu estou conversando com meu pai, ele vai falar comigo. Nunca diga tal tolice, mas eu já li esse livro, como eu falo às vezes. Leia com a expectativa que a mulher tem quando o marido chega em casa e ela quer falar as... Quantas mil palavras, amor, que vocês precisam? 3.000? Acho que você é um pouco mais. É porque você não está casado ainda. Espere e verás. A promessa é grande para o seu lado, filha. Sadraque, Mesaque e Abednego não são os nomes originais desses 3 irmãos. Os nomes deles são Misael, Ananias e Azarias, 3 amigos fiéis do profeta Daniel. 3 jovens que enfrentaram o homem mais poderoso da época, Nabucodonosor. Não posso. Esse homem, Nabucodonosor, embriagado pelo poder que ele tinha, irmãos. Vocês lembram que a Babilônia saiu conquistando inúmeros reinos? Babilônia chegou a levar Israel, eu preguei para vocês aqui outro dia, como um povo cativo. Esses 3 jovens enfrentaram Nabucodonosor e disseram para ele: fica sabendo, rei, nós não vamos ceder, nós não vamos curvar diante das suas ameaças, diante da sua imagem que você fez aí, diante dos seus deuses. Não, senhor. 60 côvados era aproximadamente 30 metros de altura.
Pare e pensa na altura que era. Quem sabe quantos metros tem um poste de eletricidade? Deve ter no máximo aí uns 7 metros, 4 metros. É? 30 metros é uma coisa muito alta, muito imponente. Mas eles não se prostraram. O rei esperava que o seu plano maquiavélico desse certo. Ele só não contava que havia 3 homens de Deus no meio daquela nação, no meio daquele povo, no meio de toda aquela gente, no meio de milhões de pessoas. Só 3 se mantiveram íntegros, puros, não cederam, não se curvaram. Ainda que eles estivessem inseridos no reino da Babilônia. O tema para nós esse ano é o reino imparável. E apesar que eu conte aqui para você, todo domingo eu falo que todos os seus pecados já foram perdoados. Eu conto para você que se você pecar de novo, tem perdão disponível para você. Eu prego a mensagem da graça para você todo domingo, você concorda comigo? Alguns ainda não. Mas eu quero te contar algo que todo crente precisa saber. Sim, querido, a mensagem da graça, a graça, foi a resposta de Deus para a incapacidade do homem de se manter puro por conta própria. Mas isso não quer dizer que eu e você não precisamos obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, a gente leu aqui semana passada, na semana anterior também, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Me ajuda a completar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas começa com uma ordem que subentende-se que haverá uma obediência a ela. Busque o reino. Busque o reino. O reino de Nabucodonosor era um reino. Havia uma organização. Você vê que a Bíblia faz questão, e eu falei bem rápido, ela faz questão de mencionar para você prefeito, magistrado, governador, isso e aquilo, político, dê o nome que você quiser dar. Havia uma hierarquia, havia uma obediência, e ele disse, tem que vir todo mundo, e todo mundo foi. Menos 3. E ele ainda falou, eu vou tocar um monte de instrumento, harpa, cítara, não sei mais o que, gaita de foles, e na hora que vocês ouvirem, pará, todo mundo para agachar e adorar a imagem. Menos 3. Todos nós, querido, querendo ou não, estamos inseridos num reino. Agora, cabe a você querer entrar no padrão do reino ou não. Nossa igreja está inserida no reino. O reino tem padrões, tem jeito de fazer a coisa. A sua igreja tem padrões a serem obedecidos. Amém, irmãos? Amém. É a luz? É a luz. Ela até mudou o ritmo agora. Eu estou desligando, pode deixar, Marco. Tudo isso é para tirar a minha atenção e a sua. Por que ela esperou agora, na hora que eu vou falar do reino, para ela começar com as crises dela? Vai passar por um aconselhamento. Vai fazer alguma coisa. Vai ser crente, sei lá. Você já conseguiu desligá-la por aí? Muito bem. Todo reino tem padrões a serem seguidos, a serem obedecidos. O de Nabucodonosor tinha padrões. O da sua igreja, o reino imparável, que a gente está nele, também tem padrões. As irmãs concordam comigo que a gente não pode vestir de qualquer jeito? Você pode, se você quiser. Mas vai sair fora do padrão. Nós podemos falar o que a gente quer. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar palavrão se eu quiser.
mas eu vou sair fora do padrão. A Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que não seja boa para edificação. Isso não precisa necessariamente, Gustavo, ser só um palavrão. Aquilo que você vai falar com alguém, tenha cuidado para não roubar a edificação de alguém. Tenha cuidado para não espalhar medo. Tenha cuidado para não espalhar acusação, condenação, pressão. Fale aquilo que edifica. Existe um padrão a ser obedecido. E como eu te disse, hoje eu quero começar com você um estudo, uma ministração sobre 10 princípios. Se o Senhor não me mudar daqui para frente, que nós encontramos na história desses 3 jovens que decidiram se manter fiéis e íntegros diante de Deus, que não se contaminaram com as coisas dessa vida. Amém. Vamos junto comigo? Amém. Primeiro princípio. Olhe para mim. Olhe para quem está de pé. Vou repetir. Olhe para quem está de pé. Inicialmente, todos que estavam ali se prostraram diante da imagem. Porém, aqueles 3 irmãos, que eu falei para você o nome certinho deles, Misael, Ananias e Azarias, continuaram de pé. Milhões de pessoas cedendo à pressão da Babilônia. Menos 3. Há uns domingos atrás aqui eu contei para você que a Bíblia fala de 3 tipos de mundo. Quais são? Não, mas os nomes da cidade, dos lugares. O Egito, a Babilônia e Sodoma. Eu não vou falar dos outros 2, não. Babilônia é o mundo do homem autossuficiente, do mundo independente de Deus, do homem que não precisa buscar a Deus, do homem que acha que não precisa servir, do homem que acha que não precisa cumprir o chamado, do homem que acha que não precisa, isso aí é para o pastor, deixa ele evangelizar, deixa ele buscar as vidas, deixa ele pregar, deixa ele fazer isso. Eu vou ficar sentado no meu banquinho gordinho, engordando aqui com a palavra de Deus. Né? A Babilônia é o mundo também do pecado de maneira geral. 3 homens, em outras palavras, estavam dizendo, eu é que não vou ser autossuficiente. Eu é que não vou ser independente de Deus. Eu é que não vou cair na pressão do mundo lá fora, na pressão do pecado, na pressão que esse rei quer colocar na minha cabeça. E vamos ser honestos, irmãos, o mundo faz uma pressão na gente. Para os jovens, eles são pressionados o tempo inteiro. É pressão para vestir uma certa roupa, é pressão para falar de um certo jeito, eles acham que eles são certos. É pressão para frequentar certos lugares, é pressão para fazer certas coisas. Não é? Eu estava falando com meu filho outro dia, que um dos eventos mais famosos aqui na América para a moça se entregar para o rapaz é o tal do prom night, a noite da formatura. E aquelas que não se entregam são as caretas. São esquisitas. Não é possível que você não... Não, você não é normal. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não esperava que aqueles 3 jovens não fossem se curvar diante da imagem deles. Ficaram de pé. E eu acabei de falar para você que o primeiro princípio é olhe para quem está de pé. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar. Preciso que você esteja atento. Ainda que existam, olhe para mim, ainda que exista crente que dê mau testemunho, ainda que exista crente que fale palavras que não deveria falar, ainda que exista crente que vai para a internet e comete aquelas tolices de ficar postando e mandando mensagem e se adequando e tomando partido desse lado da política ou daquele, ou desse time de futebol, ou daquele, ou dessa igreja, ou daquela. Ainda que tem crente que bebe o que não deveria beber, que fuma o que não deveria fumar, não sei nem se tem alguma coisa que ele deveria fumar. Ainda que tem crente que dá mau testemunho aí fora. Ou às vezes até dentro.
São esses que dão mau testemunho, que estão se curvando diante do rei, porque o mundo fala para ser de um jeito. E eles falam, vou fazer igual todo mundo está fazendo. 3 não se curvaram. 3 não se adequaram e disseram, não vamos ceder. Não vamos andar com as massas. Não vamos ser igual todo mundo. Eu vou ser diferente. Você está disposto a ser diferente, querido? Ou você quer andar com as massas? É uma pergunta que eu posso fazer para você, baseada na palavra de Deus. Você está lendo junto comigo aqui? Não se curvar diante de uma imagem feita por um rei significa não cedo aos caprichos do mundo. Aleluia. Não vou entrar no padrão tortuoso do mundo. Amém. Pastor, mas você não peca? Peco. Mas eu comecei dizendo para você, sim, a graça é real. A palavra de Deus diz, filhinho, se alguém pecar, temos advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém? Mas ela também diz, busca o reino. Busca a vida do reino. O reino tem um padrão, o reino tem uma organização, no reino tem um jeito de ser, no reino tem um jeito de vestir, no reino tem um jeito de falar, no reino tem um jeito de se comportar, no reino tem um jeito de ser jovem, de ser velho, de ser o que você quiser ser. Quero ler com você Filipenses, capítulo 3, verso 17. E você vai entender aonde que eu quero chegar agora. Paulo, falando para os filipenses, ele disse, irmãos, sede imitadores meus. Olha a ousadia desse cara. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo o seguinte, olha para quem está dentro do padrão. Copia quem está dentro do padrão. Copia a roupa da sua pastora. Copia o jeito do seu pastor de falar. Copia o jeito do seu líder de life group falar. Anseie por as coisas que ele já conquistou no Senhor. Se eu vier aqui pregar, irmão, quem quer ser rico, todo mundo vai falar, eu quero. Mas se eu perguntar quem quer ser líder de life group, poucos vão levantar a mão. A verdade é essa. Que glória que tem em ser líder de life group? A gente está ali para servir, trabalha até mesmo fazendo comida antes, limpando a casa, é ou não é? Sim. E o povo quando sai, deixa sua casa virada de cabeça para baixo, a verdade é essa. Não, aqui não é assim não? Ricantalamacheias. Falei até em línguas agora, oh, Deus da glória. É só na outra. Na outra, é? Pula o versículo. Paulo está dizendo, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, né? Paulo está falando, estou falando de novo, até chorando. Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora deixa eu te explicar o que é esse texto. Quando você lê isso, a primeira ideia que você tem de alguém que é inimigo da cruz de Cristo é alguém que peca. Mas você sabe o que é que Paulo está falando, quem é que é inimigo da cruz de Cristo? Paulo está dizendo o seguinte, não olha para quem está curvado. Deixa eu traduzir, deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Não fica prestando atenção em quem está vivendo vida de pecado. Não fica julgando a vida do outro. Não fica analisando a vida de ninguém, o pecado de ninguém. Tá, querido? Paulo está dizendo, olha para quem está de pé. Analisa a vida de quem está de pé. Esquece quem está caído. Num bom sentido da palavra que eu estou dizendo, esquece. Ele está dizendo, quem fica só enxergando o pecado dos outros? Oh, Deus! Esse tal, Paulo falou chorando, esse tal é inimigo da cruz de Cristo. Quem só fica enxergando pecado é inimigo da cruz de Cristo. A cruz não enxerga o pecado, a cruz enxerga o propósito. Sabe, o Senhor te amou, a Bíblia diz, quando você era o quê? Inimigo de Deus, pecador, destituído, você estava caído na lama, sujo, e Ele te amou. Qualquer um que fica olhando para o pecado dos outros, filho, é inimigo da cruz de Cristo. Está na Bíblia, não fui eu que escrevi. Amém. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Olha para a vida de quem está de pé. Eu vou ser desaforado agora. Olha para o seu pastor. Pode olhar para mim. Olha para a sua pastora. Olha para o seu líder de life group. Vigia.
Olha o que Paulo diz, querido, sobre quem é inimigo da cruz de Cristo, sobre quem fica vigiando os outros. Você sabe que existe muito fiscal, né, do evangelho. Já ouviu falar disso ou não? Existe muito fiscal. Olha o que Paulo diz deles. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é a barriga deles, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, na falação, na fofoca, no falar mal dos outros, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É. Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelharam. E ali está um princípio para mim e para você. Olha para quem está de pé. Não olha para quem está curvado, servindo a Nabucodonosor. Não olha para quem está servindo o mundo. Não olha para quem está mergulhado na Babilônia. E nem vem contar para mim se alguém está, porque eu não quero saber. Um dos grandes segredos da vida em vitória. Um dos grandes segredos da vida vitoriosa, é olhar para quem está de pé. Aleluia. Paulo está dizendo, olha para mim, filho. Paulo está dizendo, olha para aqueles que eu levantei, que estão servindo vocês aqui, que são homens e mulheres de Deus, pode olhar para eles. Olha para aqueles que estão dentro do padrão. Olha para aqueles que falam a mesma língua que a gente fala aqui. Olha para aqueles que se comportam do mesmo jeito que a gente comporta aqui. Pode olhar para eles. Eu vou te contar um segredo. É só uma questão de tempo. Quando a pessoa está olhando para quem está caído, até ela cair também. Sabia disso? Você se torna parecido com aquilo que você contempla, com aquilo que você adora. A Bíblia diz que quem adora a imagem que não ouve, que não fala, que não vê, se torna igual a ela. Jesus amado. Deus se agrada quando eu e você decidimos viver corretamente. Quando eu e você decidimos andar pelo padrão. Pastor, mas e a graça? A graça não deixou de ser a graça, filho. Mas o padrão também não deixou de ser o padrão. Eu vou editar minha palavra e vou pôr essa frase que a pastora falou. Ela disse, a graça te capacita para viver no padrão. Deus se agrada. Repita comigo, Deus se agrada. Quando eu decido viver corretamente. Isso está lá em Provérbios 21:3. Eu vou ler na NVI, Sara. Olha ali, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Imagine milhares de pessoas ajoelhadas, só 3 jovenzinhos de pé. Nossa. Sabe o que aquela cena prova? Para mim e para você? No meio de uma multidão de milhões de pessoas, 3 ficaram de pé. Essa cena ensina algo muito poderoso para mim, para você. Ela prova para mim e para você algo muito poderoso. E é que é possível ser diferente no meio dos iguais. É possível ser crente no meio de uma geração distraída. O que tem de crente distraído, preocupado com o que não deveria preocupar, fazendo o que não deveria fazer, é muito grande. Diga, eu não vou ser distraído. Eu vou ser diferente. Eu quero dizer algo aqui para os líderes de Life Group, que estão aqui. Líderes de ministério, também. Pastora. Não se enganem. As pessoas estão olhando para você. Elas estão te observando. Elas estão focadas, vendo como é que é o seu comportamento, como é que você reage diante das crises. Se em algum momento da vida o seu comportamento se tornar fora do padrão, presta atenção em mim. Se em algum momento da vida o seu comportamento sair fora do padrão, o certo não é desistir. Amém. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar para mim, não, eu vou dar um tempo. Porque ela acha que ou ela pisou na bola ou que eu pisei na bola. Ou que alguém pisou na bola. O certo não é fugir
da circunstância achando que você ainda não está pronto ou que irá retornar quando você estiver pronto. Ou quando resolver seus problemas. Deixa eu te falar uma frase muito simples, mas muito poderosa. O certo é consertar o que está errado. Não é sair da posição. Até o diabo teve chance de consertar se ele quisesse. Até ele ia ter oportunidade. Nós não somos daqueles, querido, que põe a mão no arado e olha para trás. Nós somos daqueles que põe a mão no arado e mesmo que esteja difícil, nós continuamos olhando para frente. Amém. Sai rasgando o chão, mas eu não paro. Amém. Sai abrindo a terra, mas eu estou firme. Amém. É desconfortável? É quente? É ruim? O cavalo está lá na frente, cuspindo aquela terra para trás, fazendo o que ele está fazendo, mas eu estou aqui firme. Amém. Hoje, por 2 vezes, eu pensei, vou implorar a pastora para pregar no meu lugar, porque minhas costas estavam doendo tanto. Você não faz ideia. Ela me deu 3 comprimidos. Sim. Misericórdia, como diz ela. Eu tomei, aí por 1 horinha fez bom. Falei assim, nossa, que legal, gostei desse comprimido. Quando voltou bruto, mal criado. Eu falei, Senhor, eu não vou parar. Amém. Eu vou subir, eu vou tocar o violão. E eu vou mexer para lá e para cá. E eu vou louvar o Senhor. A gente não cantou aqui? Eu falei, se a dor quiser ficar, ela fica. Mas eu vou servir o Senhor, eu vou adorar Ele. Eu fiz igual os 3 jovens. Eu acho que o Senhor estava me testando. Acho que ele pensou assim, você vai pregar sobre isso? Vamos ver se você vive isso também. Vamos ver se você dá conta de pregar com dor. Vamos ver se você vai ficar firme na hora que a fornalha esquentar 7 vezes para você. Responde para mim. De vez em quando a fornalha esquenta um pouquinho para você? De vez em quando você sente, não vou dar conta? De vez em quando você se sente igual esses 3 irmãos, atados, manietados, no meio de uma circunstância que você não consegue fugir, parece que você está sendo dominado, estão te jogando na fornalha. Você fala, o que eu faço? Você começa fazendo o que os 3 fizeram. Não vou retroceder, não vou olhar para trás, não vou abrir mão dos padrões, não vou deixar de viver a vida do reino. Amém. Oh, Deus. Quantos domingos eu falei que eu ia pregar? 3. Vai precisar de mais, né? Pelo jeito. 4. Eu quero encerrar aqui. São 10 princípios, eu ia falar 4. A culpa é da pastora, que ficou pregando muito aqui na hora do dízimo. Mas foi bom, pastor. São muitos princípios e são muito chiques. Hoje é dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia não é dia de você vir para frente acusado. Não é dia de você olhar para quem está dobrado diante da imagem de Nabucodonosor. Dia de Santa Ceia é dia de você olhar para quem está de pé. Você cantou que o Senhor morreu, mas Ele o quê? Ressuscitou. Olha o que eu estou te mostrando aqui. O Senhor estava deitado, mas Ele hoje está de pé. Você estava deitado um dia. Você estava caído, rolando na lama, como a maioria de nós. Mas hoje você está de pé. Amém. Hoje é dia de você se chegar diante do trono. De que forma? Ousadia. Com ousadia. Com ousadia. Hebreus 4:16 fala isso. É o último texto da palavra de hoje. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não tira o texto. Olha o que a Bíblia está falando para você. Você vai achar graça para socorro na hora que você precisar, na ocasião oportuna. Você vai receber misericórdia quando você se chegar diante do trono da graça com ousadia. Então, quando você vier tomar a Santa Ceia, não vem com aquela cara de menino chorão ou de cachorro que caiu do caminhão de mudança.
vem de maneira ousada, vem com cara de leão, vem com cara de brabo, vem com cara de quem diz, você tentou, diabo desgraçado, mas o Senhor venceu. Você me acusou, você falou mal de mim, você jogou pedra em mim, você me colocou na situação errada, mas eu estou aqui firme e forte. E se você for tomar a Santa Ceia depois em casa, prepara lá um pão, prepara lá um suco da uva, e você vai tomar na hora que você ouvir essa mensagem. O efeito vai ser o mesmo. O efeito não é aqui. O efeito é o que o Senhor fez na sua vida. Fique de pé. Oliane e Fernando, vem para cá. Você já falou nesse microfone alguma vez? Cuidado, sou do pastor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesse domingo o Senhor nos abençoou. Nós somos abençoados, nós vamos dar graça. Nós somos graciados pelo Senhor. Nesse momento eu queria convidar você a fechar os seus olhos. É um momento que o Senhor separou para nós estarmos aqui hoje para cear. Cear significa comunhão. Cear significa presença. Cear significa, Senhor, obrigado, Senhor, agradecimento. Meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor, abençoada. Pai, nós colocamos agora os elementos, Senhor, da ceia, Senhor. Nós apresentamos agora o vinho, o pão. Pai, obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor ceiou. Um dia, Pai, o Senhor sentou na mesa, Pai. Um dia, Pai, o Senhor pagou um preço, Senhor, um preço de sangue, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, não com peso. Nós estamos aqui hoje não com tristeza. Mas nós estamos aqui hoje com ousadia, Senhor. Pai, nos dê ousadia nesse momento de levantar, erguer a cabeça, olhar, Pai, para quem está de pé. E ceiar, Senhor, ceiar com amor, com alegria. Apresentar, Senhor, todos os nossos alvos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e dizer, Pai, eu sou grato, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor derramou o Teu sangue na cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje, Senhor. Pai, nós queremos cear com ousadia. Pai, nós queremos cear, Senhor, com a cabeça erguida e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos guardar, nos proteger. Obrigado, Senhor, que o Senhor derramou o Teu sangue um dia na cruz, Senhor. O Senhor nos livrou de todo mal, Senhor. Então hoje nós queremos cear com alegria. Hoje nós queremos cear com ousadia. Hoje nós queremos cear com a cabeça erguida e dizer, eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que pagou um preço de sangue. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. E ao tomar, Senhor, e comer, Senhor, desse pão, o Senhor venha, Senhor, derramar a Tua graça, o Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar aqui à frente, Fernando, Oliane. Você vai vir à frente, você vai pegar os elementos e vai ficar por aqui. Vem, pega os elementos e fica por aqui. Não tenha medo. O Senhor não vai te fulminar. Não tem pecado nenhum seu que consiga contaminar Ele. Ao contrário, Ele é que vai purificar você. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos
para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre o corpo dele toda a maldição. Ele levou sobre si mesmo. Sabe, querido, você não tem que ter medo de doença alguma. Você não tem que ter medo de doenças que têm nomes feios. Você não tem que ter medo de Nabucodonosor. Você não tem que ter medo da fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu vou te dizer uma coisa, um médico que diz para uma pessoa o diagnóstico é câncer, isso é fornalha aquecida. Um oficial de imigração que pega alguém e diz para ele, seu destino agora é o seu país. Isso é fornalha aquecida. Um processo sem resposta, ou com resposta contrária, é uma fornalha muito quente. Nenhum de nós quer ir embora, irmãos. Pelo menos não forçadamente. Uma notícia de um filho que cai no caminho da perdição, das drogas, é fornalha aquecida. Um casamento que se destrói é fornalha aquecida. Coisa simples, a batida de um carro, um problema na casa, tudo isso é fornalha aquecida. Mas eu quero te convidar a não se curvar diante das ameaças do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Ele jaz no maligno. Mas você vive no seu Redentor. Você vive em Cristo. O mundo já morreu. O mundo está perdido mesmo. Mas você é vivo no Senhor. O Senhor ressuscitou para que você ressuscitasse junto com Ele. E quando você ressuscitou junto com Ele, Ele te deu uma posição nem um pouco inferior à dele. Ele disse para você, você vai assentar comigo, do meu lado, nas regiões celestiais. Seu lugar, querido, é simplesmente do lado dele. Para pensar nisso. Quando a doença, quando a dor, quando a crise, quando o problema, quando o desafio vier, diz para ele, diz para a doença, diz para o problema, você não sabe com quem você está mexendo. Seja ousado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para aquele rei, você não faz ideia com quem você está mexendo. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Deus que criou todas as coisas. Daquele que com seu sopro fez um mundo. Oh, filho. Coma desse pão. Se alimente do corpo do Senhor. Receba nessa hora vida para o seu corpo. Saúde. Não sei aonde que está doendo. Eu não sei onde é o seu incômodo. Talvez ele é na mente, talvez ele é uma opressão, uma depressão. Talvez seu problema, querido, é uma imagem errada que você tem a respeito de você mesmo. Mas a imagem que o Senhor tem de você é muito boa. Foi Ele quem disse, você pode até pensar bobagens a seu respeito, mas eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Coma do pão se você não comeu ainda. Enquanto você come, você diz, eu recebo vida. Eu recebo saúde. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Meu casamento é abençoado. Meus filhos são como os rebentos da oliveira. Meu chamado ministerial é vivo. A Bíblia diz que da mesma forma o Senhor pegou um cálice e Ele o abençoou
E ele distribuiu entre os irmãos. E ele disse para eles: bebam desse cálice. Esse é o cálice da nova. Olha para mim. Você leu o texto junto comigo. E você me ouviu lendo o texto que ele diz assim: esse é o cálice da nova e... Não, peraí. Da nova e... Eterna. Vou te fazer uma pergunta de $1 milhão, mas eu vou te fazer responder mais uma vez. Esse é o cálice da nova e... Eterna. Aliança. Tem como o crente perder algo que é eterno? Tem como você perder salvação, filho? A sua aliança com o Senhor foi baseada no sangue dele. E ela dura só um tempinho. É para sempre. Aleluia. Amém. Você pode pisar na bola. Não deveria. Mas você pode. Mas você jamais vai conseguir quebrar a aliança. Porque ela foi feita por ele, não por você. Aleluia. Beba desse cálice. Essa é uma das músicas que eu mais gosto. Queria que você ficasse aqui na frente. Nós vamos cantar ela juntos. Chega para cá. Todo mundo, vem para cá. Entra no meio da fornalha, filho. Vem cá. Você tem a... Se você tiver a letra, coloca para mim, Sara. Farás. Entrega o seu cuidado a Ele. Faz de mim teu servo, faz José fazer de mim. Fará. Faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim, fazer de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. Há novas forças, há esperança. Deixa o meu passado. Há novas forças, há esperança. Aleluia.
Senhor Jesus, nós vamos para uma semana onde o novo do Senhor vai acontecer. Continua falando com a gente, Pai, no Life Group. Amanhã, no discipulado, eu com os meus discípulos, a pastora com os dela. Senhor, no Difflin, que esses jovens continuem crescendo, espalhando. Quero declarar sobre essa igreja, Senhor, um tempo de crescimento sobrenatural. Todos os ministérios dessa igreja vão expandir. O ministério da palavra, do louvor. O Senhor vai trazer mais músicos. Não serão substitutos, não serão reposições, serão adições que o Senhor vai fazer. O Senhor vai trazer mais pessoas para junto com a gente erguermos as nossas vozes, tocarmos os nossos instrumentos e adorar o Senhor. Senhor, o Paz Kids vai crescer de tal forma que aquelas 2 salas vão se tornar incapazes de comportar tanta criança. Da mesma forma, o Senhor vai levantar obreiras para auxiliar a pastora. Deus, o Difflin vai ser conhecido nessa cidade. As pessoas vão perguntar: o que está acontecendo? Que movimento é esse? Da onde está vindo esse fogo? Da onde vem essa luz? Da onde vem esse barulho? Nós vamos ver isso, irmãos. Espírito Santo, a pastora disse que as finanças dessa igreja, nos eventos, nem 50% participam. Pai, eu não aceito isso mais. O Senhor vai prosperar cada irmão, cada irmã, cada jovem, de tal forma, de tal maneira, que eles vão ter para pagar para si e até para o convidado. Senhor, eu declaro nessa manhã, contas pagas, dívidas antigas, atrasadas, vão ser pagas, vão ser resolvidas. Aluguéis, mortgages serão pagos em dia. Prestação do carro. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade sobre a igreja. Diga, repita comigo: eu recebo. Todas essas palavras são para mim. Diga, o meu Life Group vai encher, vai multiplicar e vai ser rápido. Nome de Jesus. Erga suas mãos. Senhor, eu tenho a autoridade que o Senhor me deu. É a autoridade do seu nome. E é nesse nome que eu vou para cima de toda circunstância. Eu vou para cima do desafio, porque o Senhor já me fez mais do que vencedor em todas as coisas. Glória a Deus, povo. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava um high five em 5 pessoas. Nós estamos encerrados, que o Senhor te abençoe. Deixa eu dar um high five aqui nesse povo. E aí pra vocês também. Eu tenho que te passar um negócio. Bom demais! Fiquei sabendo que se você fizer uma casinha assim de gelo, fazer um buraco assim embaixo e em cima, você pode pôr o posto lá e não derrete a O sol tá lá fora, um calor pra fazer. Aí a corrida diária. Então, o gelo é ótimo para fazer um churrasco. Eu vim aqui esses dias. Eu vi um vídeo Tava doido. Pai, eu não consigo nem imaginar tomando um murro do Gustavo. A mão do homem parece